Tudo bom, gente? Então, eu sou rondoniense, mas por algumas vezes eu escondi isso das pessoas. E vou contar isso pra vocês, vou explicar. Eu nasci em Ariquemes, em Rondônia, né? Ariquemes, Rondônia, pra quem não sabe. Nasci aqui, me criei aqui, morei aqui até os meus 18 anos. E aí, com 18 anos que eu fui fazer cursinho, e começou aquela história que eu contei pra vocês. Fui morar no Paraná, e aí fiz 1 ano de cursinho, mais 4 anos de faculdade, e depois eu voltei pra Ariquemes de novo. E aí, como eu já comentei, e eu vou fazer um vídeo explicando certinho sobre isso, foi bem complicada essa minha primeira saída de casa, assim, né, 100%. E aí o que acontece? Um dos pontos que era bem crítico era contar para as pessoas que eu era de Rondônia. Porque isso gerava, assim, as pessoas ficavam assustadas, isso gerava conversa, né? E como eu já acabei de contar o vídeo passado para vocês, eu era uma pessoa, eu tenho ainda um paviozinho curto, mas naquela época eu tinha muito mais. E isso me incomodava muito, porque as pessoas brincavam muito com isso e tiravam sarro mesmo de mim e ficavam me questionando. Era engraçado como eu chegava assim nos lugares, tá, que legal, você tá fazendo cursinho e tal, pra quê? Pra medicina e tal. Ah, legal, de onde você veio? Ah, eu vim de Rondônia. Aí eu me tornava um ET, né? Eu lembro assim que tinha situações que as pessoas chamavam: ô fulano, vem aqui, essa menina de Rondônia, cara, olha aqui, essa menina de Rondônia. E eu comecei a me incomodar muito com isso, porque, poxa vida, eu sou brasileira como todo mundo, eu só vim de Rondônia, né? Eu só andei um pouco mais pra estar aqui. Mas é normal, gente, como todo mundo. E isso me incomodou e me incomodava muito, muito. Porque aí eu tinha que contar toda a minha história. E como eu falei pra vocês, eu tenho um poço de paciência aqui dentro de mim, né? E aí eu contava, de verdade, gente, sendo muito sincera, eu contava pras pessoas que eu sabia que eu ia ter contato. Ah, fiz amizade aqui no meu prédio, aí eu contava que eu era de Rondônia. Quando eu vi assim, tô na balada, conheci alguém, conheci um carinha e tal, eu falava que eu não era daqui não. Eu contava qualquer história, eu sei lá o que eu inventava. Eu inventava que eu era do interior do Paraná, inventava qualquer outra coisa, mas eu não falava que eu era daqui. Porque isso me cansava, né? E uma característica de uma pessoa impaciente é ter que repetir a mesma história. E isso me cansava e me estressava muito, ter que contar a mesma história. Por que eu fui para Maringá? Nossa, por que você escolheu Maringá para fazer o seu cursinho? Por que você saiu de tão longe da sua casa? Lá não tem cursinho? Ui, isso me irritava pra caramba, né? Porque claro que tem cursinho aqui, sempre tinha, né, gente? E tem cursinhos muito bons aqui, sempre teve. É porque eu queria viver a experiência de morar fora de casa e surgiu essa oportunidade. Então por que eu não ia fazer, né? Só que eu tinha que contar essa história sempre, né? E as pessoas me tratavam como se eu fosse de outro planeta. E uma vez, de verdade, eu me irritei muito. Era até tia de uma amiga minha, na época lá. E eu me irritei muito porque ela falou assim pra mim: nossa, e você é branca? Caraca, a hora que ela falou, e você é branca, foi o meu primeiro teste de paciência. Ali eu flexibilizei a minha paciência com todo o meu coração, porque a minha vontade era responder pra ela, né? Não, a gente é cinza. Não, pessoas de Rondônia são cinzas, porque a gente fica tanto no sol que a gente passa daquele pretinho do carvão, a gente já fica cinza, né? Claro que eu posso ser branca, né? Ó o meu impaciente falando, gente. Claro que eu posso ser branca, por que não? Aí eu tinha que contar que aqui em Rondônia é um estado colonizado, a gente não tem características específicas, é uma mistura de todos os estados, todos os sotaques. Você não tem sotaque. Não tem sotaque, porque aqui é uma mistura, e meus pais não têm sotaque, então eu não tenho sotaque. Por que você veio pro Paraná? Entende? Então, muitas vezes, eu ficava com raiva de falar que eu era de Rondônia. Eu gostava de ser diferente, eu gostava de ter uma história pra contar, e eu gosto de ter uma história pra contar, tá, gente? Eu amo falar que eu sou de Rondônia, porque eu nasci aqui, eu amo a minha terra, o meu estado, adoro morar nesse calorzão, gosto muito daqui. Claro, não tem todas as possibilidades que eu poderia ter em outros estados, mas
É onde eu nasci, foi onde meus pais me criaram e eu tenho muito orgulho disso. Mas o que acontece? Tá vindo um sol aqui agora, mas eu vou continuar aqui. Se eu ficar meio branca aí, fiquem de boa. E aí, gente, o que acontece? Isso me irritava muito. E por muitas vezes eu deixei de falar que eu era de Rondônia, porque eu não queria contar essa história, sabe? Eu ficava cansada disso. E isso me incomodava bastante. Me incomodava mesmo, assim, pela visão que as pessoas tinham daqui, né? Porque, gente, é estado, é desenvolvido, né? A gente tem um PIB muito alto, a gente tem muita grana rolando aqui nesse estado, pra você que é de fora e não sabe. A gente é um estado muito rico, né? Então a gente tem muita vantagem. E eu ficava irritadíssima como as pessoas achavam que aqui a gente era de outro planeta. No cursinho, quando eu fui fazer esse cursinho em Maringá, passava uma novela, não vou me lembrar o nome da novela agora, mas eu lembro do apelido que eu ganhei na época, que era Serena, porque tinha uma novela que tinha uma índia branca, e a índia falava, Serena quer passar Paulo. E isso, eu fui zoada por um ano, Serena quer passar Paulo, né? Por quê? Eles me chamavam de índia e ficavam fazendo aquelas perguntas idiotas, né? Ai, lá tem não sei o quê, mas ai, você veio, você demorou quantos dias, quantos meses pra você chegar aqui? E isso me irritava muito. E por isso eu omitia, né? E assim, eu dou graças a Deus que hoje as pessoas têm mais clareza com relação a isso. Eu ainda escuto alguma piadinha, mas muito menos do que eu escutava naquela época. Naquela época era demais, demais, demais mesmo. Talvez hoje as pessoas tenham essa noção de que aqui é um estado muito bacana para se trabalhar, né? A gente tem área profissional na área da saúde aqui é muito bom, por isso que eu voltei para cá e tem várias outras vantagens, né, gente? Olha, né, a gente tem muita coisa. Mas eu escondi isso por um tempo, né? E isso me incomodava também, de não poder falar e a pessoa ficar de boa. E hoje eu vejo, assim, que é mais fácil para as pessoas ouvirem que eu sou de Rondônia quando eu viajo, né? Até porque tem muito rondoniense em todos os lugares. Eu sempre falo que todo lugar que eu vou, tem um rondoniense ou alguém que conhece alguém que mora em Rondônia. Eu tenho um parente em Rondônia. Na época desse cursinho tinha, eu acho que um rapaz também na mesma turma que a minha, que também era de Rondônia, era de outro estado. Na faculdade, comigo, ao mesmo tempo, lá naqueles 4 anos que eu fiquei, tinham mais 4 ariquemenses lá, né? E assim, eu tenho muito orgulho disso, né? Porque a gente é um povo que tá longe, talvez que não tem tanto acesso, assim, né? Naquela época a gente tinha muito menos acesso. Mas a gente não é um povo estagnado, né? Rondoniense é um povo que corre atrás. A gente tem rondoniense em todos os lugares do mundo. Eu atendo uma coach, eu faço coach de emagrecimento com ela, que ela tá na Rússia. E ela é de Rondônia, né? Então, assim, não existe limite pra gente. E naquela época eu não tinha vergonha de falar que eu era de Rondônia, de forma alguma, mas me incomodava a forma como as pessoas falavam de Rondônia, as brincadeiras que aconteciam. E hoje eu tenho o maior orgulho de falar de onde eu vim, de contar a minha história e de contar essa parte engraçada da minha história, que as pessoas me faziam perguntas absurdas sobre Rondônia, né? Absurdas mesmo. E assim, aqui a gente tem muita prosperidade, eu amo morar aqui. E eu queria contar isso pra vocês, porque eu acho que faz parte, e era um dos pontos que realmente me incomodou muito naquele início, quando eu fui pra morar fora. Justamente porque as pessoas me viam como alguém muito diferente, né? E como eu falei pra vocês, isso, tanto que me marcou, né, gente? Eu fui morar lá em 2005, né? A gente tem mais de 10 anos aí. E eu não me esqueço dessa pergunta, nossa, você é branca? Porque isso me incomodava muito, assim. Como se a gente não pudesse ser branco aqui, como se a gente não pudesse ter dinheiro, como se a gente não pudesse ter várias coisas. E como eu sou, assim, daquelas que lutam contra as injustiças da vida, né, eu abraço essas causas aí, e incomodava muito. Porque por que eu não podia sair de Rondônia, né? Eu demorei a entender que as pessoas não tinham conhecimento, na verdade, né? As pessoas estavam me julgando, me achando tão diferente porque elas não conheciam. E se hoje, com a cabeça que eu tenho hoje, né? Com a paciência que eu tenho hoje, com a flexibilidade que eu tenho hoje, eu não teria tido essas atitudes, porque hoje eu consigo ver e entender que aquelas pessoas, elas não conheciam do que
da onde eu vim, né? Qual era a minha história, como era morar em Rondônia. Por isso que elas me achavam tão diferente, elas me julgavam tanto. E talvez você aí possa se sentir da mesma forma que eu me senti. Talvez pelo estilo de roupa que você usa ou pela sua opção sexual, né? Porque as pessoas julgam a gente, né? E esse julgamento, ele na maioria das vezes machuca a gente. Como eu estava contando essa história do ser branca, né? Isso me incomodou demais na época. Eu lembro que eu fiquei muito chateada, né? E eu nem sou tão branca assim, né? Eu nem sou tão branca assim. E isso me incomodava, mas hoje eu consigo entender que eu me incomodava naquela época por ser rondoniense, porque as pessoas não tinham essa noção, não tinham conhecimento. Então, se você talvez passe por uma situação dessa, onde você às vezes prefere não falar quem você verdadeiramente é ou contar a sua verdadeira história pelas críticas das pessoas, tente pensar nessas pessoas como pessoas que não conhecem ou não conseguem compreender a sua história. Não conseguem compreender quem é você, por que você é dessa forma, por que você é diferente, né? Por que você é diferente. E claro, assim, né? Hoje eu nunca tive vergonha de falar sobre isso, como eu já falei, mas hoje eu tenho muito mais orgulho, hoje eu tenho muito mais paciência de explicar para as pessoas que é o contrário do que elas imaginam, de que a gente saía daqui porque a gente buscava, eu pelo menos, né, quando eu pensei em morar fora daqui, até na época quando eu realmente escolhi nutrição, tinha faculdade de nutrição aqui no meu estado, em Porto Velho, na capital, podia ter feito aqui, mas a minha intenção naquela época era ter essa experiência de poder morar fora, de morar sozinha, de morar realmente longe dos meus pais, de viver uma vida independente. A liberdade e a independência são características muito importantes para mim, né? Eu gosto de me sentir independente e livre. Então foi por isso que eu fui morar tão longe de casa. Desculpa, gente, a câmera parou de gravar aqui, do nada. Enfim. Mas como eu estava falando para você, pensa nisso, assim, que não tenha vergonha de você ser diferente das pessoas. E como eu falei, né, como hoje eu tenho mais clareza e um pouco mais de paciência no meu ser, eu consigo entender que as pessoas me julgavam, me criticavam e faziam piadinha, me chamavam de índia, porque eu era diferente, porque elas não tinham conhecimento sobre o que elas estavam falando. Elas não tinham conhecimento sobre como era Rondônia para elas poderem falar. Então elas falavam qualquer bobeira, né? Elas julgavam. E as pessoas fazem isso, elas acabam julgando de forma... com aquilo que elas têm conhecimento. Se você está sendo julgado por alguém, essa pessoa está te julgando pelo que ela conhece sobre isso, não sobre verdadeiramente quem você é. Então, como eu falei, eu não tenho vergonha, nunca tive vergonha de falar que eu era de Rondônia, só que hoje eu consigo mostrar para as pessoas que talvez não é aquela coisa tão índia como elas imaginam. E é engraçado que assim, eu moro em Ariquemes, né, não é uma região indígena na minha cidade, no meu estado. E eu nunca tinha visto um índio. E aonde eu fui ver um índio? Lá no Paraná, lá na minha faculdade tem um polo indígena, e aí eu vi, os índios foram para a sede lá, o campus que eu estudava. Então assim, né, por que as pessoas me chamavam de índio, sendo que eu nunca tinha visto um índio na minha vida? E eu fui ver um índio lá no Paraná. Né? Então, assim, as pessoas me julgavam pelo aquilo que elas não conheciam, ou pela imagem que elas tinham. E é sobre isso, verdadeiramente, que eu queria falar para vocês. Não sintam raiva, tenham talvez mais paciência, como eu aprendi a ter com as pessoas sobre esse ponto, porque elas estão te julgando pelo que elas sabem. Talvez se elas estão te julgando, te criticando, é porque elas não conhecem toda a sua história, certo? Se vocês gostaram desse vídeo, se vocês se identificaram comigo, você aí que mora fora de Rondônia ou já morou fora de Rondônia, também se identifica comigo dessas piadinhas sem graça que as pessoas fazem conosco, conta aqui pra mim nos comentários, marque pessoas aqui nesse vídeo que também possam se identificar comigo, compartilhe esse vídeo, dê like se você estiver no YouTube, o Fala Elô vai estar sempre por aqui. Estou muito feliz de saber que vocês estão gostando desses vídeos e vem mais história por aí. Tchau, tchau!